Olá, eu sou a professora Luciane e hoje a gente vai ver mais alguns exemplos de resoluções usando a fórmula de Bhaskara para resolver equações de segundo grau. Então, o primeiro exemplo, x² mais 3x menos 10, é uma equação completa. O a é o que está acompanhando o x², não tem número na frente, então é 1. O b é o que está acompanhando o x, é o 3, e o c é o termo sozinho, independente, então menos 10. A fórmula de Bhaskara, a gente vai usar a que aparece o delta. É a mesma fórmula, tá? Eu só calculo separado o que aparece dentro da raiz. Vou calcular aqui no cantinho, ó. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, no lugar da letra b, eu vou colocar o número 3, que é o que tem para b. No lugar da letra a, eu vou usar o número 1. No lugar da c, menos 10. Resolvendo o delta, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Aqui eu vou fazer 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 10 é 40. Como eu tenho dois sinal de menos, menos com menos vai ficar mais 40. 9 mais 40, 49. Então, eu volto na fórmula. No lugar de raiz de delta, eu vou colocar o que eu acabei de achar, que é o 49. A letra B eu troco pelo 3, a letra A eu troco pelo 1. Resolvendo, tirando a raiz, em cima vai ficar o menos 3, eu só copiei, mais ou menos eu só copiei, e no lugar de raiz de 49, eu vou colocar o 7, porque é o resultado da raiz de 49. Embaixo eu tenho 2 vezes 1, ficou 2. Separando as duas respostas, porque numa equação de segundo grau eu sempre tenho duas respostas. Então, eu vou ter x' e x²'. X' eu vou considerar aqui no meio, ó, o sinal de mais e aqui no meio o sinal de menos. Então, resolvendo com o sinal de mais, vai ficar menos 3 mais 7. Mais com menos dá menos. Eu faço a conta de menos, 7 tira 3, só que eu considero o sinal do número maior, que é o mais. Então, vai ficar mais 4 dividido por 2 é mais 2. E aqui, menos com menos, eu vou somar e conservar o sinal do maior. Então, vai dar menos 10. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Então, as raízes dessa minha equação, a solução é o número mais 2 e o número menos 5. Nós já fizemos outro vídeo falando da fórmula de Bhaskara, né? É só continuação. Então, mais um exemplo aqui, ó. Para A é o que está na frente do x², é o 3. Para B é o menos 4. E para C, o termo independente sozinho é 1. Então, pela fórmula, menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. O delta eu vou resolver separadinho aqui no cantinho. O B vale menos 4, o A vale 3 e o C vale 1. Então, troquei as letras pelos números. Agora, eu vou resolver. Menos 4 elevado a 2 dá mais 16, porque é menos 4 vezes menos 4, menos com menos dá mais, e 4 vezes 4 dá 16. Então, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 1, 12. Só tem esse sinal de menos, então é ele que vem. 16 tira 12, são 4. Eu volto para a fórmula. No lugar do delta, eu vou pôr o número que eu acabei de calcular, o 4. No lugar do B, eu vou colocar o menos 4. Olha, percebam, tinha o menos da fórmula, agora ficou com mais um menos, que é o valor do 4, que era o valor do B, menos 4. Então, vai ficar o menos da fórmula e o menos do valor do B. E aqui embaixo, o 3. Resolvendo, ó, menos da fórmula com menos da letra B, vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Raiz de 4 é 2 e embaixo 2 vezes 3 é 6. Separando as duas respostas, x' e x²', uma eu vou ficar com mais aqui no meio, só no meio que muda, e outra eu vou ficar com menos. Aqui em cima, mais e mais, eu faço a conta de mais, 4 mais 2 é 6, e conservo o sinal do número maior, que é o sinal do 4. Então, mais 6 dividido por 6 dá mais 1. E aqui, mais com menos, eu faço uma conta de menos. 4 tira 2, fica 2. 2 positivo, porque é o sinal do maior. Dividido
por 6. 2 dá para dividir por 6? Não, não dá. O que dá para fazer é simplificar. Eu poderia simplificar tanto de cima como de baixo pelo número 2. Tá? Então, se eu simplificar o de cima e o de baixo pelo número 2, é dividir. 2 dividido por 2 em cima vai ficar 1, 6 dividido por 2 e embaixo fica 3. Então, solução, as raízes da minha equação é o número 1 e a fração 1/3. Também posso fazer, olha, tem 2 sinal de menos aqui. Gente, é só acompanhar, eu não posso deixar de colocar o sinal de menos, mas a resolução é a mesma. Valor de A, B e C. A fórmula, eu sempre copio a fórmula. O delta eu vou fazer aqui no cantinho. Então, no lugar do B eu vou pôr o menos 5, no lugar do A o 2 e no lugar do C o menos 1. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes menos 1. Ó, como tem 2 sinal de menos, menos com menos, mais. Então, vai dar mais 8. 25 mais 8 dá 33. Aí eu volto para a fórmula. Então, eu vou tirar o delta e vou colocar o 33. No lugar do B, eu vou pôr o menos 5, vai ficar 2 sinal de menos, um da fórmula e o outro do B. E no lugar do A, que está embaixo, eu vou pôr o 2. Resolvendo, o que dá para resolver afinal? Menos com menos é mais. Raiz de 33 tem resultado? Não. Se eu fatorar, está aqui no cantinho, ó, também não dá para fazer nada, vai ficar 3 vezes 11. Não dá para cortar nada. Então, nem precisa fatorar, eu posso deixar assim mesmo. Só vou separar as duas respostas, uma com mais no meio e a outra com menos no meio. Não dá para fazer mais nada, acabou. O resultado, a solução, as raízes, é esse número aí mesmo. Aqui eu coloquei mais ou menos, que pode ser escrito assim mesmo, ou assim, tá? Nesse último exemplo, eu tenho o valor de A igual a 4, o valor de B não aparece, que é o que está acompanhando x, não apareceu o termo acompanhando x, então é 0. E o C é o termo sozinho, que é o menos 1. Copia a fórmula, sempre a gente copia a fórmula. Como eu estou usando o delta, eu vou colocar ele aqui no cantinho para resolver separado. Quem está resolvendo aqui dentro é a mesma coisa, tá? No outro vídeo eu ensinei a resolver das duas maneiras. Quem quiser assistir o outro primeiro. Então, o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu vou trocar. No lugar do b, eu vou pôr o 0. No lugar do a, o 4. E no lugar do c, o menos 1. Resolvendo, 0 elevado a 2 é 0 vezes 0, que dá 0. E aqui, ó, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 1 é 16. Só que vai ficar positivo, porque eu tenho 2 sinal de menos. Menos com menos eu troco por um mais. Então, vai ficar raiz, o delta é igual a 16. Agora, eu volto na fórmula. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. No lugar do delta, eu vou pôr raiz de 16. No lugar do b, o 0. E no lugar do a, eu vou colocar 4, que é o valor do a. Resolvendo, o 0 não precisa ter sinal, né? Então, eu nem coloquei. Mais ou menos, raiz de 16 é 4 e embaixo, 2 vezes 4, 8. Separando as duas respostas, eu vou ter 0 mais 4 dividido por 8 e 0 menos 4 dividido por 8. Aqui em cima, 0 mais 4 é 4, positivo, dividido por 8. 4 dá para dividir por 8? Tem gente que se engana, hein? Não dá. A gente pode simplificar, tá? Eu poderia simplificar o de cima por 4 e o de baixo por 4. Tem que ser sempre o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. Então, 4 dividido por 4 é 1 e 8 dividido por 4 é 2. Então, se fosse uma prova de marcar X, um Enem, um provão, não estaria isso aqui como opção, estaria sempre a forma reduzida. Então, por isso que é bom a gente sempre reduzir. Aqui embaixo, ó, 0 menos 4 vai ficar menos 4. Menos 4 dividido por 8 não dá, mas dá para simplificar, igual eu fiz aqui em cima. A diferença só é que vai ficar o sinal de menos. Então, a solução da minha equação, o resultado, é mais 1/2 e menos 1/2.